A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Estamos aqui para mais uma videoaula do CAPED, o Departamento de Ensino da Assembleia de Deus. E dessa feita estaremos estudando a 10ª lição dessa nossa revista que estamos estudando aqui sobre Eclesiastes, uma reflexão sobre a realidade da vida. A lição de número 10, ela tem como título As Crises na Caminhada do Justo. E nessa lição aqui eu sou a irmã Nilda, eu sou esposa do pastor Josafá, servimos ao Senhor ali na cidade de São Jorge. E hoje eu tenho o prazer de estar na companhia de nossa irmã, ali do Parque Seleta, a irmã Ilka. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Ilka do Parque Seleta, congrego lá juntamente com os irmãos e é um prazer estar aqui juntamente com a nossa irmã Nilda, contribuindo para o aprendizado dos irmãos. Glória a Deus. É sempre uma alegria, né? Um privilégio estarmos aqui. E dessa feita nós estaremos estudando sobre as crises na caminhada do justo. E eu aqui no meu estudo estive refletindo o que são crises, né? As crises são situações de tensão, de conflitos. E quando passamos por esses momentos, é nesses momentos que muitas vezes, na verdade, a gente entra em crise quando a gente começa, muitas vezes, a refletir, fazer reflexões diante de situações de dificuldade, extrema dificuldade, né? Aqui até o nosso irmão aqui que se baseou no capítulo 8, dos versículos 10 a 15 de Eclesiastes. E eu acho importante também antes estar lendo o texto-chave que diz: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Eclesiastes capítulo 8 e 12. E para refletir, ele colocou aqui: na caminhada da vida, nos deparamos com muitas experiências que nos deixam em crise. Mesmo sem entender, precisamos confiar no Senhor e conservar o seu temor. Então, são as circunstâncias, as experiências e essas experiências difíceis, situações, como ele coloca aqui na introdução, essa parte até quero ler, que fala aqui sobre encararmos a realidade extremamente difícil. É nesse momento que vem muitas perguntas. E além dessas perguntas, muitas vezes, assim como Salomão, a gente faz o quê? A gente começa a comparar a situação do justo e do injusto. E aí é onde vão vir essas angústias, essas crises, essas tensões, né? Porque muitas vezes a gente fica sem entender, né? O porquê do justo e do injusto e ter atitudes diferentes. Muitas vezes é como se o retorno fosse o contrário daquilo que ele mereça, vamos dizer assim, né? E aí, no primeiro tópico, ele já começa aqui a falar sobre a identidade e a conduta do justo. E a irmã Ilka pode ficar à vontade para comentar ou sobre a introdução ou já começar no primeiro tópico. Eu achei interessante que na figura, a própria figura ali já é um resumo, né? Essa imagem aqui da lição, as crises na caminhada. Aqui a gente vê um homem, uma sombra de um homem, e dois lados, um lado de bonança e um lado de seca, ou seja, um lado de crise e o outro lado ali de alegria. Então, o que eu acho interessante dessa lição também é que nós vivenciamos isso. Salomão, ele fala do perverso, que quando morre, ele recebe elogios fazendo coisas ruins,
Então ele fica indignado com isso. E nós também vemos muito isso acontecer mesmo. O inverso, os valores inversos. Então ele foca muito nisso, mas o texto-chave vai nos dizer que, ainda que o pecador faça mal, ele tem uma certeza que bem vai suceder àqueles que temem ao Senhor. E a introdução está falando do sofrimento. O sofrimento do homem, por isso que Salomão diz, em Eclesiastes 7, que a gente, quando entra na casa de luto, ali a gente começa a refletir, porque as crises fazem isso, faz nós refletirmos, nos leva a questionamentos que, quando nós estamos ali no Senhor, nós temos resposta, que mais para frente a gente vai aprender sobre isso. Uhum. E nesse primeiro tópico aqui, que ele faz esse comparativo entre o justo e o perverso, eu até separei. Aqui ele fala também, né, sobre o Salmo 1. Né? No Salmo 1, a gente vê ali a descrição do justo e a descrição do ímpio. E quem é o justo? O justo é alguém que vive e gosta de viver de modo piedoso, correto, íntegro, honesto. O justo, em todo o tempo aqui, ó, a gente vê no Novo Testamento, e o irmão cita aqui, é a pessoa que está em uma relação correta, tanto para com os homens quanto para com Deus. Segue um padrão ético, né, irmã? Exatamente. E nós vemos que depois de Jesus, né, esse justo não somente segue esse padrão ético, como se refere também à pessoa justificada, aquele que pela fé em Cristo, né, foi justificado por Jesus e recebe então um novo modo de vida, um novo modo de vida. No Antigo Testamento, o justo tinha esse padrão diferenciado, né, porque ele precisava seguir os mandamentos da lei, né, mas a transformação de vida mesmo está na regeneração, né? No novo nascimento, que é depois que Jesus fez o trabalho salvífico, né, de transformação na pessoa. Agora, esse é o justo. E o injusto? Qual que é a sua conduta? Qual a sua identidade? O injusto ou o perverso, como diz aqui na lição, ele declaradamente tem prazer em fazer o que é mal, em transgredir a lei. Se nós fôssemos pegar sinônimos, é o ímpio, é o prevaricador, é o injusto, aquele que não tem compromisso com o bem. Na verdade, faz parte da sua essência, exatamente, o mal. Né? Então, é essa a diferença de conduta, de identidade do justo e o perverso. Ou seja, o oposto. O oposto. É o oposto. Seguindo já para o tópico B, que fala aqui sobre a reflexão que Salomão está fazendo nesse versículo 10. Ó. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Então, Salomão, ele faz esse comparativo entre o tratamento recebido pelo injusto. Enquanto o justo sofre, o perverso está numa boa. Enquanto o perverso recebe honrarias, o justo é esquecido. Os injustos, perversos, eles são admirados. Até pelas coisas ruins e erradas que eles estão fazendo. No entanto, os justos, eles estão sendo afligidos e muitas vezes injustiçados. Então, Salomão parava para pensar sobre isso e falava, não pode ser. Como que pode? E na nossa vida atual, isso se repete? Sim, isso se repete muito. Com Asaf também aconteceu a mesma coisa. Asaf sofreu semelhantemente quando começou a comparar a situação dos justos e dos perversos. Lá no Salmo 73, 4 e 5, eu vou ler alguns versículos aqui. Salmo 73,
versículo 4 e 5, eu vou ler aqui na versão NVI, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Olha que situação, que maravilhoso, né, essa situação aqui do ímpio. Por isso, versículo 10, por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Então, isso diz respeito à aprovação que as pessoas dão e ao crédito que os ímpios recebem. E o que eu acho interessante em Asaf é que ele fala que ele sentiu inveja dos soberbos, né? Tamanha prosperidade na qual os perversos, injustos, eles ali usufruem, ele sentiu inveja. E nós vemos mesmo, até mesmo no Novo Testamento, que enquanto Paulo estava sendo decapitado, Nero era imperador de Roma. Enquanto João Batista estava na prisão, Herodes estava no trono. Então, a gente já vê essa diferença de valores aí, já continua vendo, né? E hoje, se a gente olhar, não é muito difícil nós olharmos para o lado e vermos o que o Salomão está aqui nos ensinando. Exatamente, e a gente está sujeito também a fazer essa mesma coisa, mas o interessante, irmã Ilka, que o Salomão, ele estava vendo isso tudo debaixo do sol. O que eu entendo com isso? Que não era a perspectiva divina, era a perspectiva humana. Ele está olhando debaixo do sol. E com esta perspectiva, se a gente ficar nessa perspectiva, a gente pode se enganar e se frustrar achando que Deus está aprovando toda a injustiça. Exatamente. Né? A gente fica olhando e vê essa situação crítica, muitas vezes, e até achando que a situação crítica em que nós estamos, por exemplo, diferentemente do ímpio, está relacionada à falta de bênção de Deus, de presença de Deus. Exatamente. Não, nós estamos no mundo. Nós estamos debaixo do sol. Debaixo do sol. Então, nessa perspectiva humana e nessa perspectiva aqui, enquanto estamos no mundo, vamos passar por situações de injustiça. Isso. Mas a perspectiva divina, conforme a gente vai ver mais à frente, está acima de tudo isso. E ele continua sendo justo. Exatamente. O próprio Salomão, ele diz isso. O foco dele é a eternidade. Ele fala lá no 12 assim, ó, o que é o texto-chave. Ele tem certeza que aqueles que temem ao Senhor, vai acontecer algo bom. Tem algo reservado para ele. Então, ele foca também na eternidade. Uhum. E pensando nisso tudo, olhando para nós, não é muitas vezes não fazemos isso ou não somos tentados a fazer isso, né? Tentados a entrar em crises nos momentos de dificuldade. Exatamente. E muitas vezes nós pensamos como Asaf. Do que adianta servir a Deus? Do que adianta a gente estar se dedicando se a gente está aqui nessa crise, nessa dificuldade, e o perverso está ali na bonança, nem doente fica, não tem necessidade de nada, né? Então, nós estamos sujeitos a isso, mas não podemos entrar nessa crise, nessa crise, muitas vezes até de existência. Isso, embora seja real, porém nós temos uma esperança. Não podemos perder essa esperança. Não podemos perder o foco. Não podemos deixar de olhar para um Deus que é justo e que no tempo certo Ele recompensará de uma maneira justa. Né? Então, os perversos, eles podem estar sendo aprovados e aplaudidos pelos homens, aqui debaixo do sol, mas não por Deus, que é justo. Interessante, olha que o escritor diz, lá no subtópico B, ainda bem no finalzinho. Uhum. O maior privilégio de um justo na sua vida terrena é a presença real e perene de Jesus Cristo. Então, assim, o nosso privilégio
daquele que escolheu a Cristo, é saber que nós temos a presença, que nós somos templo do Espírito Santo, morada. Então, isso é o maior privilégio de um cristão, de um justo. Exatamente. E foi o que aconteceu com Asaf, né? Todas essas coisas deixaram ele em crise. A observação que ele estava fazendo, mas lá na frente a gente vai ver que a coisa muda totalmente, né? Mas antes da gente chegar nessa parte, aqui no tópico, no subtópico C, fala o porquê da injustiça. Para Salomão, a causa da injustiça é a demora da execução da sentença sobre as obras más. E eu fiquei pensando, a causa é semelhante à impunidade, Sim. né? Porque a gente vê tanta criminalidade. Muitas vezes, o que a gente chega à conclusão? Que é por causa da impunidade. Isso. É por causa de, muitas vezes, da demora, né? Ou mesmo da forma injusta, né? Quantas pessoas inocentes presas, quantas culpadas soltas, né? Impunes. Então, todo esse sentimento causado por aquele que pratica a impiedade, ele está vendo que ele pode e vai ficar ileso. É a sensação de que você não vai ser punido. É a mesma sensação que ocorre quando você vê a injustiça. Por quê? Para Salomão, ele estava tendo a ideia, olha aqui, ó, possivelmente Salomão não tem em mente um julgamento humano, pois ele já tem clara a ideia da corrupção humana, mas o julgamento divino, que do ponto de vista humano é tardio. Então, do ponto de vista humano, Deus está demorando, está atrasado, né? Mas nós sabemos que não. Que não. Nós sabemos que não. Pedro diz isso, né? Que as promessas do Senhor... Parece que ele cita esse versículo aqui também. Mas pode... essa aqui, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Então, nós temos também essa promessa aí. Que embora muitos, até hoje, né? Eu ouço muitas pessoas falarem, cadê Jesus? Cadê a volta de Jesus? Acha que a promessa do Senhor está demorando. Só que nós sabemos que não. Que vai vir na hora certa. Os perversos, eles vão ter a sua condenação. Se não for terrena, lá na eternidade, nós sabemos, né? Uhum. E Asaf sabe disso. E Salomão também. Ele tinha essa certeza. E o que eu acho interessante, irmã Nilda, essa crise, Deus, o Criador, permitiu ser escrita para que hoje nós estivéssemos aqui aprendendo sobre algo que muitos estão vivenciando. Uhum. Porque nem filósofos, nem teólogos, eles ainda não têm resposta para o sentido da vida, para as crises existenciais. Quantas pessoas aí querendo, nessa dúvida, por quê? Como Asaf, como Salomão, como os amigos de Jó, que criticaram Jó, queria que Jó confessasse um pecado na qual não havia pecado. A Bíblia diz que nenhuma palavra saiu da boca de Jó que desagradasse a Deus, mas os amigos ali em cima. E hoje conosco também não é diferente. Uhum. Nós vemos sim os perversos se darem muito bem e os justos ali obedecendo a Deus com caráter de justiça, se saindo mal em muitas coisas. Então, só que nós sabemos que nós estamos debaixo de uma promessa e que ainda, se nós não desfrutarmos aqui na terra, nós sabemos para onde iremos. Exatamente. E você falou uma coisa interessante sobre a questão de não vermos nada acontecendo para esse... Aparentemente. Para esse injusto, né? Aparentemente. Mas é interessante, irmã Ilka, que muitas vezes também a gente tem um sentimento que fica agoniado querendo ver
Deus punindo. Deus punindo. Né? Deus querendo ver o injusto ou aquele que nos prejudicou, o perverso, de alguma forma sendo prejudicado. Mas se nós formos ver, na realidade, isso não é um sentimento saudável. Não é um sentimento saudável. De verdade, obviamente, que nós, justo, não podemos nos conformar com a injustiça. Exatamente. Né? Não vamos nos conformar. Aliás, o justo é uma característica dele estar incomodado com a injustiça. Estar incomodado com a injustiça, com a perversidade, com a maldade existente no mundo. Mas assim também não é normal um cristão, alguém que se intitula filho de Deus, um Deus de amor, não se importar com tantas pessoas, por exemplo, morrendo sem salvação. Exatamente. Não seria injusto eu estar desfrutando da salvação e outro não estar? Aí entra o quê? A graça comum, que é para todos. Chuva, sol. E entra a graça salvífica, a salvadora, que é para aqueles que aceitam. A lição do trimestre passado foi algo muito interessante. Foi. Cristo está assim, de mãos estendidas, porém muitos estão rejeitando. E Ele é o justo juiz. Agora, eu como filho de Deus, eu como a pessoa que estou me intitulando como justa, como justificada, em mim deve ter esse sentimento do Senhor alcançar muitas vidas. Exatamente. Assim como eu fui alcançada. Exatamente. Né? Porque não é por mérito, eu não tenho mérito algum, não sou melhor do que ninguém. Uma pessoa que está lá na criminalidade, ele não é melhor do que eu. A diferença é que eu fui alcançada. Exatamente. Mas eu devo ter esse desejo, né? Sentimento que a graça salvadora o alcance também. Muito maior do que aquele sentimento de que ele seja punido por aquilo que ele fez. Não é isso? Exatamente. Então, isso é a justiça de Deus. Exatamente. Porque Deus nos olha assim. O que a Bíblia diz? Que quer que todos alcancem a salvação. Que todos... como que é que diz o versículo? Até esqueci, 1 Timóteo. Mas o desejo de Deus é esse. Que nenhum se perca, que né? nenhum Mas que se todos venham alcançar a salvação. Exatamente. Não é da vontade do Senhor que alguns venham se perder, mas que todos venham alcançar a salvação. Exato. Então, nós deveríamos estar desejosos que essas pessoas sejam alcançadas, transformadas. O que é bem diferente de eu estar preocupada ou naquela ânsia de ver a pessoa ser punida por Deus. Como nova criatura, eu penso não ser uma motivação sadia ficar preocupado se Deus vai castigar ou não. Você tem mais alguma coisa a dizer sobre isso? A irmã falando da justiça divina em relação aos perversos, o próprio Asaf diz lá no verso 18, no 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. É o que a irmã disse, eles são dignos de misericórdia e assim como assim como nós precisamos e necessitamos da graça e misericórdia, eles também. Então, quando ele entra no santuário, ele entende o fim deles. E certamente tu o puseste em lugares escorregadios. Então, o próprio Deus, ele é um Deus justo. E Deus, ele é um Deus justo a ponto de fazer a justiça. E Deus sabe como trabalhar. Como Salomão diz, tempo e modo. Eu gosto muito assim, não somente do tempo que Salomão diz, mas do modo. E Deus tem o tempo e o modo para trabalhar na vida do perverso, do justo, para a graça salvadora alcançá-los. Exato. E é o que já está aqui, no segundo tópico. Que fala o fim dos justos e dos perversos. O que eu acho interessante na vida do Asaf, que quando ele começa a refletir sobre o fim do justo,
foi o fim da sua crise. A crise do Asaf durou até o dia que ele entendeu isso. E, inclusive, a futilidade da vida, né? Que olha o versículo... também, né? A finitude. A finitude da vida. Acho que é o 73:2. Deixa eu ver aqui se é o 73, versículo 2. Não é esse versículo, não. Mas isso deveria... Essa justiça, essa postura de Deus, essa característica de Deus deveria nos bastar para a gente já ficar feliz, ficar assim, não, tá tudo na mão de Deus, Deus está vendo tudo e Deus vai agir no tempo e no modo correto. O versículo 23 aqui do 73... Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Então, olha a diferença. Né? Quando ele vê a diferença do final do ímpio e olha o final dele. Ele tem a garantia de que o Senhor está sempre o sustentando. E o Salomão, no 8:13... ele fala assim, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. É o que fala lá no Salmo 1 também. Que o Salmo 1, ele fala o quê? Que o ímpio é como a palha que o vento espalha. Então, ainda que ele venha ter muitos dias de vida, né? Mas o final é esquecido. Por Deus, ele não é lembrado. Exatamente. Então, não importa a duração da vida dele. Às vezes, aparentemente, está até vivendo muito, mas não terá lembrança dele, não haverá lembrança, porque Deus é justo, Deus é fiel, Deus vai agir com cada um de acordo com aquilo que ele plantou, né? De acordo com o que ele plantou, de acordo com as ações dele. Nós estamos aqui, então, no primeiro subtópico, que é do segundo tópico, que é o julgamento do perverso. Então, igual o irmão colocou aqui, né? A gente não daria para colocar nessa lição todos os detalhes, julgamento final, os debates teológicos em torno desse tema. Mas aqui basta nós entendermos o triste fim dos perversos diferentemente do que acontece com o justo. Eu li um versículo aqui que eu fiquei maravilhado, o versículo 11 do Salmo 58. Uma coisa linda que já deveria alegrar o nosso coração. Olha aqui, Salmo 58, versículo 11. Então os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Então, Deus, ele é justo. Ele é justo. E ele aprova o caminho do justo. Exatamente. Que é o que não acontece com o ímpio. Então, ainda, todo mundo está aprovando, todo mundo está aplaudindo. Mas e Deus? Deus não está aprovando, Deus não está aplaudindo. É isso que importa. Né? Então, do que adiantaria nós termos condutas que todo mundo vai falar, aí sim, Ilka, aí tem, Nilda. Não, nós precisamos da aprovação do Senhor. Deus, exatamente. Da aprovação do Senhor. Para ter a aprovação do Senhor, precisamos caminhar no caminho justo, retidão, né? Na retidão. Quer falar mais alguma coisa, irmã? Pode falar. Então, por isso que Salomão, ele termina a sua crise falando que o fim é temer a Deus. É como a irmã disse, a irmã fez uma ótima colocação, que quando nós entendemos e entregamos na mão do Senhor e tememos a Deus, a crise acaba.
o próprio Deus nos dá o discernimento, o entendimento. E nós, ao invés da gente ter sede para que algo ruim nos aconteça, a gente acaba pedindo a Deus até mesmo misericórdia, porque nós sabemos da recompensa, né? Verdade. E aqui no subtópico B, é muito maravilhoso, porque a recompensa dos justos é tanto presente como futura. Né? Então, obviamente que Jesus falou, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, a gente vai, sim, passar por momentos de dificuldades, mas nós temos uma promessa de Jesus. Uma promessa de Jesus de que nós também desfrutaremos de coisas boas aqui nesta vida. Né? O Salomão aqui, ó, pela quarta vez... O comentarista coloca aqui, pela quarta vez, Salomão diz a seus ouvintes para desfrutarem a vida e gozarem os frutos do seu trabalho. O que significa isso? É a gratidão. Exatamente. É você saber que a vida é uma oportunidade que Deus te deu, te dá, está te dando. Estava lendo hoje mesmo um livro falando sobre a murmuração e a gratidão. Então, o justo... ele precisa ter o quê? Essa gratidão. Ele é grato. Né? De ver, de olhar a vida e ver as oportunidades que Deus está dando, né? O privilégio que ele tem de servir ao Senhor, mesmo diante das dificuldades. Né? Exatamente. Quantas dificuldades o apóstolo Paulo passou? Mas olha as palavras dele o tempo inteiro de motivação, de alegria, de passar para nós aquele regozijo simplesmente pelo privilégio de estar servindo a Deus. Senhor, exatamente. Então, é isso que a gente tem que ter. E a própria vida. A vida é um dom de Deus. É um dom de Deus. E pode dizer. Eu achei interessante também aqui que quando Salomão diz para desfrutar a vida, gozar os frutos do trabalho... Aqui a lição, falou o escritor da lição, ele fez a gente lembrar algo bem interessante também. É claro que não está adotada aqui a doutrina dos edonitas, que hoje em dia a gente está vendo muito isso. As pessoas, a vida é o que é você desfrutar dela, é você viver do jeito que você quer. Não é isso. Como a irmã bem colocou, é a gratidão a Deus, sabendo que Deus é o centro, sabendo que se nós estamos vivos, se nós respiramos, Isaías diz isso, que a respiração do homem, ela vem de Deus. Ser gratos por qualquer adversidade, por qualquer situação, porque nós sabemos que até mesmo os mares que vêm sobre nós, a palavra de Deus nos garante que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo vai cooperar. Então, não é esse sentido. É o sentido, como a irmã disse, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Então, essa perspectiva não é que você pode fazer o que você quiser e amanhã você não vai ter vida mais, não. Morreu, não acabou. Morreu é que vai dar o início de tudo. Após a morte que nós vamos desfrutar, os salvos desfrutar lá na eternidade com Cristo. É do fato da gente saber que Deus, ele se importa de nós estarmos aqui agora, de nós estarmos com saúde, de nós estarmos com a nossa família, com os nossos filhos. Então, isso é prazer. E isso, Salomão diz no livro de Eclesiastes, isso é dom que vem de Deus. Isso é dom. Em Provérbios ele fala até mesmo para os homens se alegrar com as suas esposas, né? Porque isso é dom de Deus. As coisas do Senhor estão nos detalhes. E muitas vezes o homem procura coisas grandes. Salomão, eu acho interessante nessa revista, que é uma revista muito interessante, que ele foi um homem que ele fala que ele experimentou de tudo. Tudo que os olhos dele quis, tudo que ele quis viver, ele viveu. Só que ele viu que o fim de tudo isso é tudo vazio, é tudo ilusão, é tudo uma vaidade. Porque o objetivo do homem
Se o homem não tiver colocar Deus no centro, é tudo vaidade, não tem sentido. A vida não tem sentido. Se ele não viver o propósito de Deus na vida dele, exatamente, ele perdeu o seu tempo. É uma vida vã, é vaidade. Exatamente. E aqui a gente falando sobre a recompensa presente, eu gostei que ele lembrou aqui das palavras de Jesus, né? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes. E depois, e ainda herdará a vida eterna. Então, enquanto estamos aqui, Deus vai realmente proporcionar muitas bênçãos para nós. Vai. E nós, como a irmã disse, mesmo na adversidade, tem um bem ali. Tem um bem ali. Algo é extraído a nosso favor. Deus, ele não permite passarmos por nada sem que não seja extraído de nós algo bom. A gente vai reconhecer algo em nós, porque Deus já nos conhece. Mas é para que nós saibamos. Olha, eu preciso de melhorar ali, eu preciso daqui. Porque Salomão teve que passar por essa crise existencial. Uhum. Para que ele pudesse falar que se não temer a Deus, se Deus não for o centro, nada tem sentido. E a recompensa futura? A vida eterna. Que é o que nós aguardamos. Eterna, o que nós aguardamos. Ele coloca aqui o versículo de 1 Coríntios 15, 19, que é o apóstolo Paulo citando algo assim que a gente não pode esquecer, que é isso. A gente agora vai viver só aqui olhando para o terreno, esperando. Quantas pessoas, né? A crise começa assim, muitas vezes. Da gente querer um retorno, a gente querer um reconhecimento, a gente querer viver a justiça. E não. A gente tem que estar numa perspectiva divina que vai muito além disso aqui. Então, não podemos focar, se a nossa esperança se limitar apenas a esta vida, somos o mais infeliz de todos os homens. O apóstolo Paulo disse, né? E isso a gente não pode esquecer. Agora, também não podemos esquecer do que está por vir, que é a nossa maior esperança. Não termina aqui. Aqui nós estamos... Aliás, nós devemos viver aqui numa perspectiva eterna. Isso. Numa perspectiva eterna. Né? É isso que dá o propósito de vida para nós. Então, aí ele, 1 Coríntios 15, 51, 52, né, que está falando sobre arrebatamento, sobre o soar da trombeta. Os justos mortos serão ressuscitados ao soar da trombeta no arrebatamento da igreja. Então, essa é a nossa esperança, uma recompensa futura. E celestial. E celestial, de estarmos eternamente com Cristo. Só quem pode desfrutar dessa recompensa futura é o justo. Né? É o justo que tem essa garantia. E aí, no último tópico, o terceiro tópico, já vamos aqui para o último tópico, ele coloca aqui a crise do incompreensível, né? Aí eu coloquei aqui, como fugir dessa crise? Né? E aí os próprios tópicos, subtópicos, vêm nos dar o caminho. Como fugir dessa crise? Primeiro, precisamos reconhecer a nossa limitação. Né? Porque durante toda a vida a gente vai ter perguntas, vai ter questionamentos, mas a gente precisa primeiro entender, não temos resposta para tudo. Exatamente. Né? A própria palavra nos diz, o próprio Deus nos diz, sempre vão haver coisas encobertas, sempre vão haver coisas que não estão na nossa limitação humana, no nosso entendimento humano.
Então, nós devemos ficar com a palavra. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Então, em lugar de nós estarmos em crise por causa daquilo que a gente não sabe, vamos nos alegrar com aquilo que o Senhor já nos revelou. Exatamente. Não é isso? Isso mesmo. Com aquilo que nos revelou. Então aqui diz, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, que é o Deuteronômio 29 e 29. Então o primeiro passo para não estar em crise, para fugir dessa crise, é entendermos que somos limitados, aceitarmos que somos limitados, que não vamos entender tudo, não vamos saber de tudo, mas o que nós necessitamos realmente saber, o Senhor já nos revelou através da sua palavra. Através de Cristo, exatamente. Bem colocado. E a outra forma do subtópico B é crer na providência divina. Porque quando nós cremos na providência divina, apesar de não termos todas as respostas, nós sabemos que temos a garantia da ação de Deus no tempo e da forma correta. O justo viverá pela fé, né? Exato. Pelo que a gente não viu, mas a gente espera e tem a certeza. É pela fé. Aqui ele coloca, algumas pessoas esperam ter todas as respostas e quando não conseguem encontrá-las, irritam-se com Deus por causa do que está acontecendo ou deixando de acontecer em suas vidas. É mais sábio reconhecermos humildemente que somos seres finitos, com mentes caídas, incapazes de compreender tudo o que acontece. Então, qual é o nosso papel? Reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer nossas limitações como meros homens. Exatamente. E é questão de fé mesmo. Deus é provedor, Deus vai agir. Eu acho que até eu estava até procurando o versículo, mas se eu não me engano é em Eclesiastes capítulo 6, que tem um versículo muito interessante que fala sobre o tempo e o modo de Deus agir. Eu acho que é o 8. É o 8:6, não é isso? 8:6. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira correta de agir para cada situação. Né? E Deus é a prova disso, que Ele faz as coisas na hora certa e da maneira certa para cada situação. Então, aqui é até um conselho, uma advertência para nós, né? Porque nós devemos pedir essa sabedoria para Deus para realizarmos as coisas corretas, na maneira certa, no momento certo, mas nosso Deus, nós sabemos que Ele não erra, Ele não atrasa, Ele não faz as coisas nem adiantado, não, é tudo na hora certa, no momento certo, da maneira correta. Então nós temos sempre, nosso papel é crer na providência divina. É por isso que a nossa visão deve ser divina. Celestial, né, irmão? Eterna. Olhar para o alto, como está lá em Colossenses capítulo 3. A irmã falou algo interessante, que o próprio rei Salomão, o próprio livro de Eclesiastes fala, lá no capítulo 7, o versículo 29, na minha versão está assim: vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Então, o próprio homem, ele busca por respostas, por invenções, que o próprio Deus, muitas vezes, como a irmã mesmo disse, tem coisas que Deus não vai nos revelar, só saberemos lá. Exatamente. Então, essa é a diferença que aguarda, né? Que nos aguarda. O justo, ele tem essa certeza, essa esperança aqui que o próprio Salomão fala, né? Dessa diferença, dessa eternidade, dessa recompensa do justo. E aqui ele vai terminando nos falando o que nós devemos fazer
como Paulo, ter essa gratidão, né? Colocar ter essa gratidão, esse louvor a Deus em nossos corações, sempre, em todo tempo, né? Mesmo diante da crise, né? Daquilo que você não compreende, mas o nosso papel é louvar a Deus, agradecê-lo, confessar o quanto Ele é soberano, o quanto Ele sabe de todas as coisas e o quanto nós somos pequenos diante de um Deus tão grandioso, né? E eu já passo aqui para a conclusão, lendo aqui essa conclusão que o irmão colocou aqui. Devemos entender que o fato de sermos justos não nos isenta de sofrer injustiças no mundo. E por mais que não compreendamos tais injustiças, Deus está no controle da história e, por fim, recompensará os justos por sua fidelidade no presente e no futuro. Então, eu quero lembrá-lo, os irmãos, né, e os irmãos lembrar aos seus alunos disso, que Deus é justo. E como diz lá em Hebreus, que Deus não vai se esquecer de nenhum ato, nenhuma atitude da gente, de nada que nós fizermos para Ele ou para o outro, né, servindo a Ele. Ele não se esquecerá, né? Eu não lembro onde é, mas eu sei que é em Hebreus que tá dizendo esse versículo, que Deus não é injusto para se esquecer de tudo aquilo que a gente faz. Então, assim como Ele não vai se esquecer do que o injusto pratica, Ele receberá a sua recompensa, né? Ele também não esquecerá de todo o nosso esforço, de toda a nossa dedicação, de toda a nossa gratidão a Deus, de todos os nossos atos de justiça, querendo... aqui, eu achei, capítulo 6, versículo 10 de Hebreus. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. E deixando aqui um versículo aqui final, em Apocalipse, capítulo 22, o versículo 12, é essa esperança. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Façamos tudo para o Senhor, com a perspectiva, ainda que nós estejamos aqui, mas com a perspectiva, com os nossos olhos voltados para o céu, sabendo que o Senhor virá, e sem demora, e o galardão está com Ele. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui com a nossa irmã Nilda, pelo convite do nosso pastor. Deus abençoe a todos. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a você, que o Senhor te dê sabedoria, né? E que você possa ter uma aula abençoada e que nós sejamos cada vez mais edificados por essas reflexões e que nas crises nós lembramos que temos um Deus provedor que não nos deixa frustrados nem enganados. Nós sabemos que a recompensa está no final. Amém? Que Deus abençoe.